Olá, sejam bem-vindos ao seu Cantinho com Granel. Eu me chamo Emanuele Barbosa, sou nutricionista e fitoterapeuta funcional, ou seja, eu trabalho com plantas e todo o universo das plantas que envolve também farinhas, sementes, os grãos e tudo isso você consegue estar encontrando em lojas que trabalham com granel. E a gente vive um momento de sustentabilidade e esse quadro é também um estímulo para que vocês comprem na quantidade que vocês vão estar utilizando, evitem o desperdício e saibam como estar utilizando esses alimentos, essas plantas em prol da sua saúde. O nosso tema hoje é armazenamento de granel. Você aí sabe armazenar o seu granel em casa? Tão importante quanto saber escolher o alimento, saber se ele está bom para a saúde, está bom para o uso, é saber como armazená-lo. Um bom armazenamento, ele favorece com que você mantenha todas as propriedades funcionais e terapêuticas do seu alimento. O que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em armazenamento são os fatores que degradam o alimento, porque eu armazeno bem esse alimento pensando, para evitar a degradação, a oxidação desse alimento. Então, quais são os fatores que vão estar degradando o seu alimento? A temperatura, a umidade, o ar e a luz. São esses 4 fatores que a gente tem que estar modulando para ter todas as propriedades dos nossos alimentos. Pensando nisso, quais seriam então, fora tentar evitar esses agressores, o melhor recipiente para eu estar armazenando o meu granel? O melhor recipiente para armazenamento de granel são potes de vidro, certo? Os potes de vidro, eles mantêm por mais tempo o seu alimento, eles contribuem com a natureza, visto que a gente vive um momento hoje onde o plástico ele entra como um agressor, ele demora a se degradar na natureza e ele também transmite algumas doenças porque ele possui algumas substâncias, dentre elas o BPA, o bisfenol A. Então, o vidro é a nossa melhor opção e ele também evita que o alimento fique com gosto, do recipiente em si e manter por muito tempo, como eu comentei com vocês. O importante é que ele seja bem vedado, tá? Então procurem vidros que tenham uma boa tampa e se ele puder ser hermeticamente fechado como a gente tem aqui, essa opção aqui, onde a gente tem uma borracha que facilita, essa vedação e evita a entrada do ar, o oxigênio, ele acaba oxidando bastante os alimentos. Então, quando eu penso em armazenamento, potes de vidro, se puder ter borracha e portanto ser hermeticamente fechado, melhor, O hermético ele tem essa borracha e ele tem uma pressão que facilita isso. E optar por locais onde eu consiga estar evitando a incidência direta de luz, ok? Então, armários ou locais na sua casa onde a luz não vai diretamente. Uma outra opção também são vidros que sejam mais escuros, assim a gente evita a oxidação por luz. Uma outra opção também é estar armazenando em geladeira, mas nem todos os itens podem ir para a geladeira. Então, vou dar uma dica para vocês, de modo resumido, de como é que a gente pode estar armazenando os nossos itens em casa, certo? Então, grãos, farinhas, sementes, no geral, podem ser armazenados num armário, num local escuro, nos seus potes de vidro. Mas quando a gente pensa em manter por mais tempo, mais sabor, e não só isso, quando a gente pensa em propriedades funcionais como as castanhas, as sementes, elas são ricas em gorduras. E essas gorduras, elas oxidam com calor, ok? Então, se eu armazeno em geladeira, eu consigo manter por mais tempo as minhas castanhas crocantes e com mais gorduras boas para a minha saúde do coração e da minha circulação sanguínea, tá? Então, essa é a minha sugestão, que vocês guardem as partes das suas castanhas, sementes na geladeira, em especial as castanhas, e as farinhas podem ser armazenadas fora da geladeira, mas para manter por mais tempo, você pode armazenar no freezer. No freezer eu consigo ter uma temperatura mais fria e não tenho a umidade da geladeira, eu consigo ter o seco.
E aí não sei como mantenho por até 3 meses a qualidade das minhas farinhas, em especial farinha de linhaça, farinha de coco, que possuem essas gorduras que são interessantes para o nosso organismo, e aí a gente consegue manter elas no alimento por mais tempo. Você está gostando da dica? A gente tem mais particularidades, então continua me acompanhando que eu vou estar sempre soltando aí para vocês dicas que são bem legais, que vão contribuir com o dia a dia nesse armazenamento de alimentos. Um outro ponto também, só para a gente ir concluindo, é que a maioria das pessoas vão ter em casa farinha de mandioca e café. E para evitar a proliferação de bactérias, a deterioração do alimento, eu sugiro que a sua farinha de mandioca você coloque uma folhinha de louro. A gente consegue manter essa farinha por mais tempo. E o café, evite estar armazenando na geladeira. Café a gente armazena fora, porque o café ele acaba absorvendo todo o cheiro da geladeira, trazendo para o grão e perdendo a propriedade funcional também do café quanto a aroma e sabor. Então, para ter um café gostoso, com muito aroma e sabor, guarda ele fora da geladeira. E eu espero que essas dicas tenham sido muito úteis para vocês, para o dia a dia. Se você gostou, curte aqui, compartilha com os amigos e a gente se encontra no próximo tema aqui no seu Cantinho com Granel. Até logo!